Então, todos leram, acredito que todos leram o capítulo 1, certo? Estão preparados para quaisquer perguntas, as perguntas que vierem hoje, todo mundo está todo na ponta da língua. Não. Muito bem. O André, ele vai nos levar, no capítulo 1, nas zonas inferiores, que nós já sabemos, porque nós somos muitos espertalhões, já fomos lermos lá os outros capítulos e sabemos que ele está falando do umbral. Mas é interessante pensar que ele não falou de umbral na primeira... Vocês não estão ouvindo, pai? É que eu vi você falando assim, não. Ele não menciona umbral nesse capítulo, como zonas inferiores. Eu vou pedir que vocês assistam um vídeo comigo. Nós vamos assistir um videozinho que eu preparei aqui para vocês. Bem, o vídeo que vocês vão assistir o vídeo, não se preocupem com o áudio, eu vou estar dizendo para vocês o que é, tá bem? Desde que o vídeo esteja funcionando é o mais importante. Essa é a relação de densidade que circula um planeta. E esse é um simples exemplo. Imagine que vocês têm um copo e que nós vamos despejar nesse copo 4 líquidos diferentes. O primeiro líquido por que está voltando? Volte. Então, o primeiro líquido é de densidade D1, o segundo líquido D2, terceiro líquido D3, quarto líquido D4. Então, 4 líquidos nós vamos jogar nós vamos colocar dentro de um recipiente, e dentro desse recipiente, nós vamos reparar que a densidade de cada líquido não se mistura. Então, quando eu colocar o vídeo outra vez, mesmo sem áudio, essa é uma teoria usada pelo professor Laércio Fonseca, que eu gostei muito e por isso eu quis partilhar com vocês. Cada líquido vai ter uma cor. Ele vai começar a despejar o líquido de cor vermelha, violeta, densidade D1. O segundo líquido de cor verde, com densidade D2. Vocês reparem que o líquido verde, o líquido verde não se mistura com o líquido violeta porque eles têm densidades diferentes. Vamos continuar acrescentando líquidos. O amarelo de densidade D3 e o azul com densidade D4. Nessa consideração, vocês vão reparar, eu tenho que parar sem mudar, vocês vão reparar que os líquidos de densidade maior, eles ficam mais acima, e os líquidos de densidade menor, mais abaixo. Para o senhor Robson, isso é muito simples, ele sabe tudo isso, eu não sabia. Então, eu tive uma grande aula de física essa semana, e eu estou, uau, como é que isso acontece? E nós vamos ver que, se nós colocarmos agora dentro do copo uma bolinha, e essa bolinha tiver a mesma densidade do líquido D1, a bolinha vai até lá embaixo e vai encontrar o líquido D1, porque tem a mesma densidade. Mas os líquidos não se misturam. Até aí vocês me acompanharam? Beleza. Então, vamos lá para o próximo slide. Aqui, nós vamos ter uma breve explicação sobre as esferas energéticas ao redor da Terra. Nós temos 7 esferas energéticas ao redor da Terra. E todas essas esferas, cada uma dessas esferas, elas têm densidades. Vocês têm o meu amiguinho lá em cima, que está na densidade mais acima, no 7, vocês conseguem ver ali. E temos o meu amiguinho mais aqui abaixo, que
está na densidade mais próxima à Terra. A densidade próxima à Terra é mais densa, é mais forte. Quando vai aumentando as densidades, à medida que vai aumentando as esferas, a densidade vai diminuindo, vai ficando mais, como é que eu posso usar, pai? Fraca, não é mais fraca, mas menos densa. Pronto. Menos densa. Mais densa, menos densa. O nosso amigo que estava na densidade 7, que estava lá em cima, onde nós podemos chamar a esfera de plano astral superior, 6 e 7, como a densidade é menor, ele pode, por exemplo, se encontrar num local de densidade maior. Mas o nosso amiguinho aqui, que está próximo à esfera terrestre, que tem uma densidade muito maior, não conseguiria subir a uma densidade maior. Faz sentido? Perguntas até aqui? Não? O interessante, quando eu estava fazendo essa pesquisa, eu encontrei essa explicação com relação às esferas energéticas da Terra, é que nós sabemos que, se vocês não sabem, é uma discussão para outro dia, sobre a evolução planetária acontecendo, é que 2 dessas esferas, ou talvez 3, elas vão deixar de existir. Que é uma esfera muito próxima à Terra, que é a esfera que nós chamamos de umbral. O umbral superior e o umbral inferior, vocês já ouviram falar esses termos? Porque o umbral, quando eu estava pesquisando sobre zonas inferiores, onde é a zona inferior, onde seria o umbral? Nós sabemos que o umbral está muito próximo à Terra, né? Está num nível bem próximo à Terra. E com a transição planetária, não existindo mais um umbral, significa que nós não precisaremos nos limpar passando pelo umbral. Essa que é interessante, essa que é a questão interessante. Eu fiz uma anotação aqui que eu quero compartilhar com vocês, com a evolução planetária, de se esperar que a esfera 1 e 2 sejam eliminadas. O indivíduo que necessita expurgar energias mais densas não terá como continuar encarnando neste planeta. Muito interessante também que nós pensamos que para o futuro nós esperamos que não haverá mais lugar para seres, irmãos que precisem continuar expurgando energias. O umbral superior abriga várias colônias ou mundos transitórios, como queiram chamar, e o umbral inferior é onde abriga o Vale dos Suicidas, entre outras cidadelas com energias imensamente densas. Outra coisa que eu achei super interessante na pesquisa dessa semana é que eu descobri que se você você consegue fazer o desdobramento, você não conseguiria fazer o desdobramento para cidades ou lugares dentro dessas zonas inferiores sozinho. Você é tão densa que para você visitar lugares como nessas zonas inferiores, você precisaria de ser guiado, você precisaria de estar com alguém. Vamos passar, então. Até aí, tudo bem? Isso. Vamos passar agora para o próximo slide. O umbral. O umbral pode ser definido como zona ou região cósmica, onde se encontram por afinidade e sintonia espíritos que estão presos aos resultados de suas próprias ações, emoções e pensamentos negativos. É onde se reúnem desencarnados que não conseguem se libertar de muitas emoções, como mágoas, culpa, ressentimento, ódio, revolta, ambição, apego, angústia, dor, luto, decepção, frustrações, etc. Para um umbral inferior, irão normalmente espíritos cuja vibração é muito baixa e são atraídos
por sintonia. Espíritos que cometeram erros terríveis em vida ou que se prendem em paixões, vícios, sexos, droga, perversões, maldades e toda sorte de qualidades inferiores, como orgulho, egoísmo, vaidade, medo, tristeza profunda, etc. Quase sempre essa ida ao umbral, após o desencarne, é compulsória e involuntária. O espírito se atrai a este ambiente psicoespiritual através das suas atitudes em vida e seus mais íntimos pensamentos. O interessante é pensar que... Oi, onde nós vamos? O interessante é pensar que nós é que temos o controle do tempo que nós vamos passar pelo umbral. Já pensaram nisso? Oi. Gente, desculpa. Eu estou usando pela primeira vez o laptop e o monitor. Pai. Oi. Oi. Porque, assim, não existe qualidades inferiores. São tendências inferiores. A qualidade subentende que já tem um processo evolutivo em ação. Então, aí, esse redator aí trocou aí, deveria ter trocado a palavra qualidades inferiores por tendências. Onde está? Porque a qualidade subentende que a gente já tem um processo evolutivo já em andamento, né? E já não fazemos parte dessa lista de tendências inferiores aí. Entendi. Pronto, vamos corrigir isso para o próximo. Tira a mãozinha. Cadê? Então, vamos trocar a ideia de qualidades inferiores para tendências inferiores, que é o que nós temos. O próximo... Não. Estou brincando com o mouse hoje. Bem, vamos ver que no próximo slide eu tenho para vocês uma citação do André, onde ele diz: eu guardava a impressão de haver perdido a ideia de tempo. A noção de espaço esvairia-se-me de há muito. Ou seja, ele completamente perdeu noção de quanto tempo ele estava ali. Estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados no mundo. Ou seja, ele se deu conta: eu não estou vivo. Eu não estou vivo. Mas há quanto tempo? O que aconteceu? Ele estava completamente perdido. No entanto, meus pulmões respiravam a longos haustos. Eu vou passar para o próximo slide agora, onde nós vamos ter uma ideia do que ele estava sentindo, tá? O despertar. As sensações que André relata, uma vez que se viu em um lugar que ele nomeia como sendo as zonas inferiores. Eu pude relatar que ele teve a perda de noção de tempo, as impressões terrenas, que eu acredito que ele teve fome, sede, não, eu acredito não, ele fala sobre isso mais à frente. Ele teve fome, ele teve sede, ele tinha lembranças e saudades da família, aquela preocupação, uma amargura que ele menciona, o medo, o terror, desespero, a angústia, solidão, privação do sono. Vocês conseguiram pensar em mais alguma outra sensação que o André teve ao chegar ao se ver nas zonas inferiores? Não. Eu acho que eu acredito que, me pondo no lugar do André, eu também me sentiria um pouco arrependido. Mas isso vai mais à frente. Próximo slide. Eu vou pedir que vou perguntar para vocês, e eu quero que todo mundo responda, não ao mesmo tempo. Vocês já pensaram, se vocês irão para o umbral, vocês já chegaram a ter um momento de reflexão e pensar,
Será que eu vou para o umbral? Será que eu vou estar lá? Madalena, Felipe, Natália, pai. Posso começar assim, porque para já o Robson não nos deixa pensar de outra maneira, que ele já nos disse claramente que nós vamos lá passar todos por isso. Sim, sim. Mas antes do senhor Robson chegar para você e já ser bem sincero, olha, meu amigo, não tem outro jeito. Você vai ter que passar por lá de qualquer maneira. E quando nós vimos os primeiros slides, que nós vimos a questão da densidade, nós sabemos que passar pelo umbral é como se nós tivéssemos que tomar um banho, nos limpar para poder continuar. Agora, quanto tempo você vai levar lá tomando esse banho é o que nós não sabemos. E uma coisa muito importante é o umbral em si, ele não é um local sozinho. Eu, quando tentei imaginar o umbral para poder explicar para outras pessoas, eu pensei, imagine que você está, o umbral é um hospital. E você chega nesse hospital e você tem uma emergência muito... Partiu a perna. Então, você é uma questão de... como você fala em português, A&E, emergência. Você vai para as emergências. Imagina que você está tratando de um câncer, você vai para outra região daquele hospital. Imagina que você está morto, você vai para outro lugar do seu hospital, eles vão te levar o seu corpo para outro local daquele hospital. Várias regiões diferentes, várias áreas. Siri, dá um tempo. E imagine que a certo ponto que você quer se misturar, você que está com dor de barriga, você quer ficar ali perto daquela pessoa que está tratando com câncer. Não dá, não é a própria, não é a mesma, o mesmo problema. O tratamento não é o mesmo. É como se o umbral, ele tendo essas diferenças, que a gente viu que é o umbral inferior, o umbral interior, inferior, posterior, médio, isso. Nós todos iremos passar por lá, mas será que nós vamos estar no mesmo lugar? Se você não é suicida, quer dizer, se você não é um suicida, você não vai para o Vale dos Suicidas, certo? Vocês pensam nisso? Algum momento de algum livro, algum filme, ou alguma coisa faz com que vocês pensem isso, Natália? Bora, meninos. Natália. Então, sobre pensar se eu iria para um umbral, eu, antes do meu pai falar que a gente não tem como vai passar mesmo com umbral, eu não imaginava que eu passaria por lá. Porque eu vim da igreja evangélica, então, todo o estudo que eu fiz espiritual, eu fiz voltada para o evangelho, né? Para o cristão protestante. Então, nós lá não estudamos sobre isso. Lá, muito bom. Ou é inferno ou é céu. Exatamente. Então, para mim, eu tenho que... Quando eu comecei, né, no espiritismo, tem pouco tempo, eu comecei a pensar, tipo, eu tenho que ser boazinha, eu tenho que fazer tudo perfeito, porque eu tenho que ir para o céu. Eu não quero ir para o inferno. Então, eu vou fazer muita caridade, ser uma pessoa muito boa. Então, eu comecei a pensar nisso. Você tem que fazer isso, tem que fazer isso. Aí, quando meu pai falou, não, filha, você vai para um umbral de qualquer jeito. Eu falei assim, gente, mas não. Mas... Eu sou uma pessoa boa, eu faço coisa boa. O umbral não é só para gente ruim. Foi o que eu pensei. Você veja bem, você está falando sobre as densidades e que eu não expliquei direito a posição geográfica do umbral. Pois é. Mas a posição geográfica do umbral, ela vai mediante aquilo que a gente viveu na Terra, né? Eu vou chegar lá. As nossas regiões umbralinas, elas dependem única e exclusivamente daquilo que nós produzimos de matéria mental, de que nós pensamos e fomos sendo acumulados à nossa vida, as importâncias que nós demos ao fácil, à matéria, ou
que não demos ao difícil, que é nos renovar, é que vai nos colocar nessa região, né? E vai demorar o tempo que for, dependendo, como você falou, do banho que a gente vai tomar, dependendo do quanto de sujeira mental que a gente carrega. Por isso é que agora eu ia chegar no ponto que, quando nós estivermos pensando, meu Deus do céu, o que eu vou fazer no umbral? Nós temos que pensar agora, Senhor, como eu posso trabalhar a minha mente? O que eu posso fazer enquanto encarnado para que não seja tão doloroso quando nós tivermos que nos limpar no umbral, ok? Complementando o que o meu pai disse, aqui está o slide mais importante, que estamos sempre a pensar para onde é que nós iremos após o desencarne, é nos darmos conta de como estaremos interiormente quando lá chegarmos. Porque nós aprendemos também no nosso curso mediúnico a questão da atração mental, da troca dos fluidos, e tudo isso é muito importante. Vamos lá, continuar. Deixa eu ver qual que é o próximo. Ok, eu gostaria de pedir para vocês agora, se vocês puderem pegar o vosso livro dos Espíritos para frente. Não precisa pegar, deixa eu ver se eu consigo, se vocês vão conseguir ver bem. Nós vamos ler a questão número 150b do Livro dos Espíritos. A alma não leva nada deste mundo. Não, desculpa, é uma pergunta. A alma não leva nada deste mundo? Nada mais que a lembrança e a vontade de ir para um mundo melhor, para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou de amargor, segundo o emprego que se fez da vida. Quanto mais pura ela for, mais compreende a futilidade do que deixou sobre a terra. Simples. O que nós levamos conosco são as lembranças que nós vamos carregar. E essas lembranças nós fazemos enquanto encarnados, certo? Temos que trabalhar sempre pensando, todos os dias, acordar que eu possa hoje criar boas lembranças para o meu futuro. É aquele ditado, né? Daqui a gente só leva as lembranças, a gente não leva nada, eu não sei isso. Eu tenho uma próxima questão do Livro dos Espíritos que me chamou muita atenção, é um pouquinho longa, vou tentar ser um pouquinho mais rápida aqui, que é a questão de número 165, onde é perguntado aos espíritos, ao Espírito da Verdade, o conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? E a resposta deles foi: influência muito grande, por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. Eu vou deixar o comentário do Kardec para vocês lerem depois, que é muito, muito mais completa a resposta, mas praticamente nós somos muito gratos, porque a questão de nós estarmos estudando, tendo contato com a palavra, com a codificação do Espiritismo, decodificação do Espiritismo, já é muito bom para nós já estamos ganhando de alguma forma. Porque imagina você, irmãos que infelizmente não têm o conhecimento que nós tivemos, não tiveram oportunidade, e se veem desencarnados, se veem passando pelo umbral para tomar aquele banho que nós comentamos, mas eles acreditaram a vida toda, como a Natália disse, em céu e inferno. E vão estar ali remoendo e pensando por que eu estou aqui, o que está acontecendo, onde é que está
A minha mãe, consegue ouvir o sofrimento aqui da terra e depois voltam para a terra, porque são chamados pelas vibrações. E nós, graças a Deus, nós já temos essa noção que se você desencarnar hoje, você não vai apenas o que está acontecendo, por quê, onde, quando. Você já tem uma noção, você já tem um conhecimento, certo? Mas se você se vê um pouco assustado, chame pelo Robson. Vamos encontrar lá também. Vamos para mais uma citação de André. Preferia a ausência total, a razão, o não ser. Ou seja, aquele momento em que ele se viu e preferia. Por que eu não estou morto? Por que não acabou ali na hora de fechar o caixão? Reconhecia agora a esfera diferente a erguer-se sob a poalha do mundo, e todavia era tarde. Ele começava a ver o que realmente acontecia. A verdade começava finalmente a aparecer diante dos olhos. Só que, infelizmente, tarde, porque ele já estava lá. Pensamentos angustiosos atritavam-me o cérebro. Mal delineava projetos de solução. Incidentes numerosos impeliam-me a considerações estonteantes. Ele completamente angustiado, desesperado, e quando ele realmente começava a tentar puxar uma ideia, olha, talvez seja isso, já vinha outra coisa, já tirava dele daquela ideia, não pode ser. Eu nunca... Eu acho que eu nunca me senti numa situação que eu estivesse tão perdida. Mas os detalhes das palavras que ele usa, se você fechar o olho um pouquinho e se imaginar num país completamente diferente, perdido, tiroteio, gritos, vozes, sangue, tortura. Se você se vê naquele... Eu consigo imaginar um pouquinho, acho 1/10 do que estava passando na cabeça do André naquele momento. Agora eu vou falar um pouquinho com você sobre a compatibilidade energética, que é muito importante também. Eu não vou entrar em detalhes como o meu pai consegue, mas eu quis colocar esse slide nos comentários de hoje, porque quando você está, onde você está, nós vamos estar sempre atraindo com as nossas mentes. Ou seja, lembranças são pensamentos. Pensamentos se tornam energia que compartilhamos com outros em semelhantes frequências. Ou seja, chegou no umbral, agora, nesse momento, o que você vê, o que você ouvir, as pessoas que se aproximarem de você, você está atraindo. Acontece a mesma coisa aqui. Sim, Ana. Você está no mudo. Sim, e agora? Sim. Eu acho que também os nossos medos serão aquilo que nos vão atrair a outros, não é? Portanto, o que é que eu tenho mais receio quando estiver aqui para o umbral? O André fala muito que ele também tinha muito medo, também tinha muita... ouvia os gritos e a tendência dele primeiro foi gritar ainda mais alto, não é? Para não ouvir os outros. Mas à medida que ele se acalmava, se calhar começava também a ter mais compaixão pelos que estavam em pior situação. Nós somos espíritas, sabemos que a prece é o nosso escudo. Será que nós nos vamos lembrar, quando lá chegamos, de fazer isso? Essa é a minha questão, não é? Será que aquilo que nós aprendemos vai vir assim à mente, ou vamos nos deixar levar pelas emoções e sentimentos e pela envolvência? Vá lá, vamos... Natália, não, quem pôs a mão para cima? Foi eu. Sim.
sobre essa questão que a Ana colocou, eu também fico pensando, assim, a gente vai lembrar que a gente tem que orar, que a gente tem que se concentrar para ter umas boas vibrações, para não ter energia, né? Sim. Não chamar. Então, eu fico pensando nisso também. Será que a gente vai lembrar? E se a gente lembrar? Como você é que vai lembrar. ser? Você vai lembrar, porque você não vai deixar de ser Natália. Isso, só que aí acontece o seguinte, a gente lembra, nossa, a gente tem que orar e tal, e a gente começa a pensar como a gente pensava aqui na Terra. Tem um irmão meu ali sofrendo, a gente não vai querer ajudar o irmão? E a gente vai poder? E como que vai ser? Ajudar o irmão que está no umbral com você, que você está se depois referindo? Depois que a gente começa a ganhar consciência de onde que a gente está, do que a gente tem que fazer, a gente vê um irmão sofrendo, a gente não vai querer ajudar? Você acha que a gente fazia aqui? Você sabe quando você está dentro do avião? Eu já vou te dar a palavra, pai. Quando você está dentro do avião e o comissário de bordo te diz que em caso de emergência, a primeira coisa que você tem que fazer antes de ajudar o outro é colocar a máscara. Sim. Como que você vai poder querer ajudar o irmão se você mesmo está na mesma situação ou talvez pior que aquele irmão? O André, por exemplo, nós vemos que o André ele estava com a ferida aberta. Imagina se ele fosse parar e falar, eu sou médico, deixa eu parar aqui e raciocinar. Essa é uma ferida, como é que eu posso curar a ferida? Deixa eu procurar água limpa. Entendi. Pai? É assim, é muito importante que nós não pintemos um umbral com cores negras. Ele já está mais clarinho do que estava há 70 anos atrás. E outra, quando nós desencarnamos, existe um agregar celular no plano espiritual do nosso corpo, transformado de corpo-matéria para novamente corpo perispiritual, semimaterial, que nos deixa numa questão de euforia. Né? Kardec fala nisso na questão de 165, né? E nós, nesse ponto, as nossas lembranças, o nosso arquivo mental é que vai nos colocar na zona em que vamos colocar. Então, geralmente, as nossas paixões, aquilo que está ligado, quando Jesus nos disse que aonde estiver o nosso tesouro, aí estaria o nosso coração. Então, nós entraríamos num mundo ilusório, nós plasmaríamos para nós as situações que nos agradavam na Terra. Então, até tomarmos consciência, né, até passar a euforex, ou a euforia da desencarnação, demora algum tempo para que possamos cair na realidade. E veja bem, André nos escreve nesse texto que ele não caiu na realidade em si, mas ele tinha algum laivo de consciência, né? Não plena consciência de como ele tinha na Terra, porque o estado, a zona em que ele estava, as vibrações mentais da qual ele estava envolvida e emanado aos outros, né? Ele tentava fugir, tentava correr, o que vai acontecer conosco. Então, o nosso instinto de sobrevivência ainda vai prevalecer durante muito tempo no plano espiritual. E quanto à questão da Natália, eu pergunto, pode um doente auxiliar outro doente? Né? Mesmo que a gente esteja naquela zona de sofrimento, vendo o nosso irmão sofrer, o nosso sofrimento seria maior do que o sofrimento do nosso irmão, assim como acontece aqui no plano material. Né? Bem dito. Pronto, eu vou pedir para vocês 2 minutos, eu quero ver se isso vai funcionar. Vocês conseguem... Não sei se vocês receberam aí, conseguem ver? Receberam? Expurgação das energias? Pois é, 2 minutinhos, vou responder isso para mim rapidinho, para nós passarmos para o próximo. Preciso de um copo de água. Para terminarmos, acabaram? Ótimo, obrigada a todos.
para terminarmos, eu vou terminar com uma frase de André, que o finalzinho do capítulo, que foi: ó amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura? Com o preparo dos campos interiores do coração, acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes depois. Eu acho que não precisa dizer mais nada, né? Acho que todos nós conseguimos entender. Mas é importante ressaltar que não percamos tempo, percamos tempo. É agora, é hoje, não é amanhã, na semana que vem, no próximo mês, quando eu receber, quando eu emagrecer 3 quilos. É agora. É onde você estiver, dentro da padaria, é na rua com um estranho, é ajudando o vizinho a tirar o lixo para fora. Use as oportunidades que são te dadas. E, às vezes, peçam a Deus em suas orações que os seus olhos sejam abertos para que você possa perceber a oportunidade que está sendo te dada. Eu peguei um versículo, que é o 1 Coríntios, que eu gosto muito, que é: tudo não me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Você pode qualquer coisa. Você pode. Mas será que você precisa? Acho que é quando nós temos que nos perguntar. Eu deveria me fazer essa pergunta com relação ao chocolate, sabe? Não posso, mas não sei se eu devo. E para terminarmos, antes do nosso quiz, eu quero ler com vocês um dos poemas de Casimiro Cunha, que nós tivemos essa leitura no ano passado, no nosso estudo do Evangelho aos Domingos, e eu nunca tirei esse poema do meu coração. Alguém gostaria de ler? Maria. Está muito quietinha. Posso ler? Pode ler? Ótimo. Sim. Carta aos crentes. Estas, amigo na terra, em trânsito para a luz. És o romeiro das dores, buscando o amor de Jesus. Cercando de desenganos, de penas e de aflições, és hóspede transitório nas terras das provações. Lembra, portanto, a lição do Evangelho do Senhor. A porta da salvação é a porta estreita da dor. Já pensaste que quem passa numa porta assim estreita precisa levar consigo uma leveza perfeita? Todo aquele que caminha chega ao termo da viagem. Da terra cheia de sombras não leves muita bagagem. Muita ansiedade do mundo, desejo, orgulho, paixão podem fazer muito peso em torno ao teu coração. Mas a humildade, a esperança, a doce luz da bondade são forças que te levantam da senda da iniquidade. Com tais virtudes na vida, hás de seguir com leveza, passando o estreito caminho que abre os mundos da beleza. Considera toda a posse da posição desigual como um meio de conquista da posse espiritual. Todo o apego que não seja o apego do afeto irmão é uma algema dolorosa no instante da transição. Recorda sempre que um dia voltarás à luz do além e subirás na medida de tuas ações no bem. Prepara-te desde agora para a vida da outra luz, onde te aguarda o carinho das mãos de Jesus. É lindo. É lindo. É muito lindo. Bem, eu quero agradecer a todos vocês por hoje, pela leitura do primeiro capítulo. Eu estarei
passando as referências bibliográficas e os sites de pesquisa para que vocês possam, se quiserem entrar numa profunda pesquisa sobre o que foi discutido hoje, vocês poderão. Eu acho que Casimiro fechou com chave de ouro. Eu acho que esse poema é um conselho do coração. E eu, sinceramente, eu quero imprimir, colocar num quadro para que eu possa todos os dias ler e me lembrar das palavras. Na leitura dessa noite do livro Nosso Lar, nós iremos ler o capítulo de número 1, nas zonas inferiores. Eu aguardava a impressão de haver perdido a ideia de tempo. A noção de espaço esvairia-se-me de há muito. Estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados no mundo, e, no entanto, meus pulmões expiravam a longos haustos. Desde quando me tornara joguete de forças irresistíveis? Impossível esclarecer. Sentia-me, na verdade, amargurado, doente nas grandes escuras do horror. Cabelos eriçados, coração aos saltos, medo terrível, senhorando-me. Muita vez gritei como louco, implorei piedade e clamei contra o doloroso desânimo que me subjugava o espírito. Mas quando o silêncio implacável não me absorvia a voz estotérica, lamentos mais comovedores que os meus respondiam-me aos clamores. Outras vezes, gargalhadas sinistras rasgavam a quietude ambiente. Algum companheiro desconhecido estaria, ao meu ver, prisioneiro da loucura. Formas diabólicas, rosto, alvares, expressões animalescas surgiam de quanto em quanto, agravando-me o assombro. A paisagem, quando não totalmente escura, parecia banhada de luz alvacenta, como que amortalhada em neblina espessa, que os raios de sol esquecem de muito longe. E a estranha viagem prosseguia. Com que fim? Quem o poderia dizer? Apenas sabia que fugia sempre. O medo me impelia de roldão, onde o lar, a esposa, os filhos, perdera toda a noção de rumo. O receio do ignoto e o pavor da treva absorviam-me todas as faculdades de raciocínio, logo que me desprendera dos últimos laços físicos em pleno sepulcro. Atormentava-me a consciência. Preferia a ausência total da razão, o não ser. De início, as lágrimas lavavam-me incessantemente o rosto e apenas em minutos raros felicitava-me a bênção do sono. Interrompia, porém, bruscamente a sensação de alívio. Seres monstruosos acordavam-me, irônicos. Eram imprescindíveis fugir deles. Era imprescindível fugir deles. Reconhecia agora a esfera diferente a erguer-se da poalha do mundo, e todavia era tarde. Pensamentos angustiosos atritavam-me o cérebro. Mal delineava projetos de solução, incidentes numerosos impeliam minha consideração estonteantes. Em momento algum, o problema religioso surgiu tão profundo a meus olhos. Os princípios puramente filosóficos, políticos e científicos figuravam-se-me agora extremamente secundários para a vida humana. Significava, ao meu ver, valioso patrimônio nos planos da terra. Mas surgia reconhecer que a humanidade não se constitui de gerações transitórias, e sim de espíritos eternos, a caminho da gloriosa destinação.
verificava que alguma coisa permanece acima de toda cogitação meramente intelectual. Esse algo é a fé, manifestação divina ao homem. Semelhante análise surgia, contudo, tardiamente. De fato, conhecia as letras do Velho Testamento e muitas folhearam o Evangelho. Entretanto, era forçoso reconhecer que nunca procurara as letras sagradas com a luz do coração. Identificava através da crítica de escritores menos efeitos ao sentimento e à consciência, ou em pleno desacordo com as verdades essenciais. Noutras ocasiões, interpretava-as com o sacerdócio organizado, sem sair jamais do círculo de contradições, onde estacionara voluntariamente. Em verdade, não fora um criminoso, no meu próprio conceito. A filosofia do imediatismo, porém, absorvera-me. A experiência terrestre que a morte transformara não era assinalada de lances diferentes da craveira comum. Filho de pais talvez excessivamente generosos, conquistara meus títulos universitários sem maior sacrifício, compartilhara os vícios da mocidade do meu tempo, organizara o lar, conseguira filhos, perseguira situações estáveis que me garantissem tranquilidade econômica do meu grupo familiar, mas examinando atentamente a mim mesmo, algo me fazia experimentar noção de tempo perdido, com a silenciosa acusação da consciência. Habitar a terra, gozar-lhe os bens, colher as bênçãos da vida, mas não lhe retribuir esse tio do débito enorme. Tivera paz, generosidade e sacrifícios por mim nunca avaliei. Esposa e filhos que prendera ferozmente nas teias rijas do egoísmo destruidor. Possuir um lar que fechei a todos os que palmilhavam o deserto da angústia. Deliciara-me com os júbilos da família, esquecido de estender essas bênçãos divina à imensa família humana, surda com mezinhos deveres da fraternidade. Enfim, como a flor de estufa, não suportava agora o clima das realidades eternas. Não desenvolver os germes divinos que o Senhor da vida colocara em minha alma. Sufocara-os criminosamente no desejo incontido de bem-estar. Não adestrara órgãos para a vida nova. Era justo, pois, que aí despertasse a maneira de aleijado que, restituído ao rio infinito da eternidade, não pudesse acompanhar, senão compulsoriamente, a carreira incessante das águas. Ou como um mendigo infeliz que, exausto em pleno deserto, perambula à mercê de impetuosos tufões. Oh, amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorares depois. E aqui terminamos o capítulo 1. E nos vemos na próxima semana para o capítulo 2, que será Clarencio. Obrigada a todos. Deus seja convosco.